Bom, gente, vamos começar então a aula de hoje, tá? Primeiro, só comentando sobre os trabalhos de vocês, o sketch, eu achei bastante positivo o resultado, assim, eu vi que a maioria de vocês conseguiu fazer tudo certinho, né? Então, a essência do sketch é basicamente isso que vocês já sentiram mexendo ali no programa, tá? O sketch, a essência dele é exatamente isso que vocês viram, ele trabalha muito com planos, né? Então você vai editando esses planos, você cria um plano, você puxa esse plano para cima, você ou subtrai esse plano e vai trabalhando assim de uma forma bastante intuitiva, né? Então eu gosto bastante do sketch, né? Em especial na parte de concepção do projeto, né? Antes de eu partir já para um ArchiCAD, por exemplo, eu gosto de trabalhar bastante com o sketch justamente pela facilidade que ele me dá de fazer muitas opções, né, de uma maneira muito rápida, né? Então, com poucos comandos, a gente já consegue fazer testes de volumetria, de materiais, enfim. Então, eu acho que ele amplia o nosso leque de criatividade, né? Então, eu acho que é um programa que vale muito a pena é, vocês mexerem, né? Porque eu acho que isso vai agregar muito para vocês na arquitetura de vocês, tá? E também no mercado de trabalho, hoje muitos escritórios eles pedem um conhecimento de SketchUp, né? Então eu acho que vale muito a pena, tá? Para quem ainda não me entregou, até o final da noite eu estou recebendo, tá? Mas daí a partir de amanhã já não consigo receber mais, tá? Mas até hoje quem não mandou pode mandar ainda, beleza? Gente, vamos lá, então, falar sobre o nosso projeto desse semestre, tá? Só para confirmar que eu não estou falando sozinho aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, então tá bom. Gente, o projeto desse semestre, a gente vai trabalhar com uma galeria comercial, tá? Só que com um detalhe diferente. Nós vamos trabalhar com containers, tá? O que são os containers? Esses objetos aqui, né? Como é que eu posso chamar isso daqui? São essas estruturas, né, autoportantes que você tem um fechamento lateral, fechamento embaixo, fechamento em cima. Tá? Então, é uma autoestrutura que tem sido muito utilizado ultimamente nas arquiteturas que a gente vê por aí, né? Umas coisas mais modernas, que tem o objetivo de ser uma construção mais rápida, né? Então, o projeto do nosso semestre vai ser isso. A gente vai trabalhar uma galeria comercial, tá? Que vai ter lojas, vai ter uma praça de alimentação, banheiros, né? E tudo isso nós vamos fazer com containers, tá? Vamos estudar um pouquinho sobre essa construção para vocês poderem ter subsídio suficiente para projetar, tá? Então, o projeto desse semestre é esse, e vocês podem fazer em até 3 pessoas, tá?
ou em 3, ou em dupla, ou sozinhos, tá? E vamos lá, então, agora entender um pouco sobre esses containers. Essa daqui é uma foto, tá, de um projeto chamado Infinity Café, né, que é o café infinito, até por causa do desenho que ele tem. Só um exemplo que eu começo mostrando aqui para vocês de como a gente pode utilizar esses containers de forma criativa, tá? Mas já já a gente começa a ver vários exemplos para vocês verem a infinidade de possibilidades que a gente consegue fazer com os containers, tá? Bom, os containers, eles podem ter duas dimensões. Então, basicamente, no nosso projeto, vocês vão trabalhar com dois módulos de containers, tá? Um é esse primeiro maior aqui, que ele tem 12 metros de comprimento por 2,44 de largura e 2,59 de altura. E o outro que é metade desse módulo, que ele tem 6 metros de comprimento, 2,44 de largura e 2,59 de altura, tá? Então, o legal, gente, que isso, de certa forma, vai facilitar para vocês, porque vocês já têm os módulos definidos, né? Você já tem, ou é o módulo de 12 ou o módulo de 6. O que vocês vão fazer? É tentar montar um quebra-cabeça com isso para montar a arquitetura de vocês, utilizando esses dois módulos, tá? E o que é legal do container, né? Por que ele é muito versátil? Porque a gente consegue fazer a junção de vários containers, né, visto que a gente consegue eliminar todas as laterais que a gente quiser, tá? Desde que a gente mantenha essa estrutura aqui, né, esse esqueleto aqui, você consegue eliminar as laterais. Então você consegue pôr um container do lado do outro, né, caso você queira um espaço maior, né, um salão. Você põe ali 3, 4 containers um do lado do outro, tira as paredes laterais e pronto, fica tudo um ambiente integrado, né? Ou às vezes você quer fazer um pé direito duplo, você pode pôr um container em cima do outro e nesse você tira o teto, no de cima você tira o piso, então vira um container de pé direito duplo, né? E assim por diante. Então você consegue eliminar essas laterais dos containers, você mantém o esqueleto dele e com isso você tem infinitas, né, possibilidades para trabalhar essas modulações, tá? E é exatamente a partir desse conceito que vocês podem trabalhar no projeto de vocês, né? Juntar containers, empilhar containers e assim por diante, tá? Com relação às aberturas, é legal também que você não precisa necessariamente eliminar toda a face lateral dos containers, tá? Você pode abrir aberturas do desenho que você quiser, né? Da geometria que você quiser. Né? Olha aqui esse exemplo, né? Nós vemos containers com aberturas aqui, ó, em círculos, né? Nós vemos aqui exemplo que eliminou toda a lateral, mas mesmo assim manteve uma trave, então tem um desenho de janela aqui. Né? Aqui mesma coisa, ó, deixou uma vírgula em cima, né, da antiga estrutura e criou esses panos de vidro. Tá? Nesse desenho aqui do lado, ó, já tem um desenho bem legal de um triângulo, né? Então forma uma geometria e o resultado disso é que vocês começam a ter a fachada de vocês, tá? Então, essa questão das aberturas nos containers, né? Como eles vão se empilhar e tudo mais, é isso que vai definir a arquitetura de vocês, tá? Veja aqui nesse exemplo também que, ó, eles colocam outros elementos também aqui, ó, tá vendo que tem um pezinho aqui, uma estrutura para sustentar o container, né? Você não precisa necessariamente, igual tá aqui, colocar um container em cima do outro, mas você pode criar também estruturas adicionais para montar a sua arquitetura, tá? Vamos ver alguns exemplos de projetos que foram utilizados containers, tá? Então esse daqui é o nosso da capa, é um café, né? É uma cafeteria tudo isso daqui, que o nome é Infinity Café. Por que é Infinity? Porque se você olha em planta baixa, você vê a forma do infinito, né? Então ela tem uma continuidade aqui, ó. Você vem, o usuário vem, entra dentro desse túnel, desce, vem para o túnel de baixo, vem, sobe de novo, vem nesse túnel, vem aqui. Então ele tem um fluxo contínuo. Por isso tem esse nome de Infinity, tá? Mas o que interessa aqui para nós? É vocês visualizarem que os containers te dão muitas possibilidades de arquitetura.
tá? Então, aqui embaixo, ó, veja que tem essas aberturas verticais, né, esses rasgos. Aqui em cima, ó, foi criado um mezanino, né, para ser uma área de mesas. Né, foi criada aqui essa estrutura, a parte, para segurar esse container aéreo. Né? Aqui foi retirado toda a lateral para criar os vidros. Né? Então, você pode fazer o que quiser, né, trabalhando com essa modulação que a gente tem dos containers, de 12 metros e de 6 metros. Aqui um outro exemplo, esse lugar chama Container Park, né, que é um parque de containers, e aqui mesma coisa, ó, ele fez um conjunto de containers e no meio gerou uma praça central, né, isso é uma ideia legal também, você cria um ambiente externo rodeado por esses containers. Né? Aqui nessa foto do lado, ó, você veja que o teto do container de baixo virou a sacada do container de cima, tá? Esse aqui, ó, esse container, ele fez virado e criou uma escada para dentro para acessar aqui em cima. Aí trabalhou com cores nas portas, né? Pintou todos os containers de preto, muito pano de vidro, tá? Então tem muitas possibilidades. Esse aqui é um restaurante feito de container, tá? Então mesmo princípio, né? Aqui um container empilhado em cima do outro, tirou toda a lateral, colocou um forro, um revestimento, né, para criar essa área de mesas cobertas. Aqui um escritório de arquitetura, tá, feito de containers também, olha que legal. Então é um container virado em cima do outro, tá? Aí ele criou uma escada, né, meio fora, meio dentro, para acessar o andar de cima. Ele criou aqui uma estrutura à parte, né, já pensando em fachada também. Vocês podem pensar nessas possibilidades de criar elementos extras para compor a fachada de vocês, né, um brise, molduras, enfim. Tem que deixar a criatividade fluir. Tá? Então, aqui uma vista de trás, esse container nas costas, dá para ver a escada aqui. Ó, aqui a esquina de vidro. Outro exemplo aqui, um shoppingzinho feito todo de containers. Então, olha, brincar com cores, né? Olha que efeito legal que fica. Né? Containers virados na horizontal, outros virados no outro sentido. Né? Criar estruturas aqui, ó, de pergolados. Né? Olha aqui embaixo. Pergolados para você criar áreas de mesas. Então, tudo isso, gente, são elementos que vocês vão poder utilizar no projeto de vocês, né? Porque o que é o projeto? Vocês vão fazer um conjunto de lojas e de praça de alimentação feitos em containers, tá? Então, vai ter que ter áreas de praças de alimentação para as pessoas sentarem, ou praças de convivência para as pessoas irem no domingo à tarde, irem no fim de semana, né? Então, é um projeto que envolve até um certo urbanismo ali, porque vocês têm que pensar também em áreas de convivência, né? Áreas de alimentação, e jogar esses containers no terreno que eu vou apresentar para vocês mais para o final da aula. Tá? Aqui, ó, trabalhar com coberturas também, né? Para dar uma sombreada nas áreas de circulação, também é uma ideia legal. Aqui em cima, ó, sacadas com guarda-corpos, utilizando o teto do outro container. Ó, shopping center feito de containers. Então, mesmo construções enormes aqui, a gente vê hoje em dia que o pessoal utiliza bastante esse conceito dos containers, tá? Então, ó, bastante fachada de vidro aqui, né? Aqui mesmo o conceito, ó, criar um grande mezanino em cima dos containers também, para você ter uma área de convivência, né, na lateral dos containers, né? Criar volumes diferenciados, né? Balanços, containers que recuam, outros que avançam. Então, veja que vai gerando uma volumetria para o conjunto, né? Olha isso aqui, que coisa mais linda também, ó, esse jogo de containers, né, um fazendo uma escadinha, né, aqui, ó, cria-se um elemento também para segurar um pouco esse balanço, né, para não ficar, não pode deixar o container voando, né, então, às vezes, gente, soluções para segurar os containers também faz parte da arquitetura desse estilo, né, desse conceito, né, você criar estruturas metálicas de pilares, de pergolados, enfim, para dar uma base para esses containers, caso vocês queiram suspender alguns containers, né? Não precisa necessariamente empilhar um container em cima do outro. Você pode usar
esse tipo de artifício também. Ó, aqui mesma coisa, todos os containers no segundo andar, daí foi criado estruturas aqui embaixo, né, para segurar, e aí de baixo aqui você cria uma área também de convivência, né? Aqui ele fez uns containers inclinados, ó, para usar como escada. Né, aqui também, ó, uma volumetria, meio que junção aqui de containers com o sistema convencional de alvenaria. Né? Então, ó, você cria vazios, acessos, pontes, travessias. Então, tudo isso dá uma arquitetura muito legal. Né, olha aqui, uns containers meio assim, enviesado aqui, né, em ângulo, também é uma opção muito legal. Ó, alguns containers que saem, outros que recuam, fazer uma coisa meio de ângulo também. Aqui simples, mas ó, só de utilizar duas cores já dá um contraste legal. Panos de vidro, né, duas cores, um container em cima do outro mais deslocado, também dá um efeito legal. Olha isso daqui, gente, olha que lindo. Você utiliza assim alguma estrutura, né, para apoiar os containers. E aí você faz esses containers tudo em balanço, né, com vidros e tudo mais. Então você veja que mesmo a gente falando de containers, que é uma coisa modular, que parece talvez que você vai ficar travado, né, não vai gerar coisas legais, muito pelo contrário, sim. Se você usar a criatividade, você pode ter resultados muito bacanas com os containers, tá? Gente, coberturas também é uma ideia muito interessante que vocês podem utilizar no projeto de vocês, né? Às vezes vocês vão criar praça de alimentação, espaços de convivência. É interessante você criar espaços que tenham cobertura, né? Pensando em dias que vai chover e tudo mais, né? Não deixar tudo aberto, exposto, mas criar determinadas áreas com cobertura, né? E você veja que mesmo criando coberturas, ele combina com esse estilo aqui de container, né? Você utiliza pilares metálicos, tudo mais, e o resultado final fica bem interessante. Mais exemplos aqui de utilizando cores nos containers, né? Remove as laterais para ter essa integração visual. Olha aqui, criar espaços tipo assim de escadarias, mesinhas, cadeiras, entende, gente? Então, o projeto de vocês vai ter muito disso, né? De espaços de convivência, containers, pilares, coberturas, praças. É um projeto que dá para ser muito legal, dá para brincar de muitas formas, assim. Olha isso aqui, toda uma estrutura metálica, os containers lá atrás, mas você cria, né, esse tipo de cobertura aqui integrada com os containers também. Fica uma coisa bem legal. Aqui uma concepção já diferente, né? Os containers um pouco em ângulos, né? Um do lado do outro, mais recuados um dos outros e com uma certa angulação entre eles. Então gera efeitos interessantes também de fachada. Né? Aqui eu acho que é um condomínio residencial, embaixo ele utilizou para o estacionamento e em cima ficou a casa. Então, ó, mesmo com containers, fica uma arquitetura bem legal. Ó, essa ideia aqui de você utilizar praças, de você utilizar desníveis, né? Às vezes você criar aqui, ó, por exemplo, vários tipos de níveis diferentes, isso é uma ideia também muito legal para usar, né? Para dar um dinamismo assim para o projeto de vocês, né? Alguns mezaninos mais altos, outros mais baixos, algumas praças um pouco mais alta, em meio nível, outra em desnível, entende? Isso vai gerando assim uma dinâmica no projeto de vocês, que o resultado final é muito positivo, tá? Então, gente, mostrei um monte de exemplo para vocês perceberem que o céu é o limite, tá? Que mesmo sendo uma coisa modular, vocês podem utilizar de muita criatividade para elaborar esse projeto, tá? Vamos agora entrar um pouco na nossa realidade aqui, sobre o nosso terreno, tá? Então, o nosso terreno aqui, ele é em Arapongas, tá? Vou mostrar aqui uma outra para vocês entenderem a localização dele. Aqui está o Nopar, aqui está o terreno do projeto, tá? Lógico que em dias normais, o ideal seria vocês darem um pulinho no terreno, ver como é que é,
sentir o entorno dele, a vista dele, o sol e tudo mais. Só que, como nós estamos em tempos de pandemia, vai ser difícil essa visita, né? Mas eu vou apresentar para vocês todas as informações necessárias para vocês conseguirem projetar em cima desse terreno, tá? Medidas dele, qual que é o norte, né? Enfim. Então, só para vocês entenderem, aqui está o terreno, tá? Aqui é uma vista que a gente tem lá do terreno, então, aqui, ó, nós estamos aqui olhando para cá, né? Olhando aqui para o norte, você tem essa vista desse vale, tá? No nosso projeto, nesse caso aqui, para não complicar muito, nós vamos considerar esse terreno como se fosse plano, tá? Professor, Oi? se eu não me engano, no semestre passado a gente utilizou esse terreno para fazer a escola, se eu não me engano. Eu ia falar isso agora, é esse terreno mesmo. A gente já Ah, tem todas as informações sobre. que bom, gente. Perfeito. Só eu mudei um pouquinho aqui a dimensão dele, tá? A localização é essa mesmo. Eu só diminuí um pouco ele, porque senão ia ficar um terreno muito gigante para o projeto, tá? Então, essa daqui é o terreno oficial que a gente vai trabalhar no projeto, tá? É bem possível que a localização seja a mesma, até porque foi o Otávio que me passou o DWG disso daqui, né? Então, ele que deu para vocês a escola, né? Então, é capaz que a gente tenha, por coincidência, escolhido o mesmo terreno. Mas esse daqui, então, vai ser a nossa medida oficial, tá? 85 por 70. Nesse semestre, vamos considerar plano, tá? E aqui é o norte. Norte para cima, sul para baixo, leste para cá e oeste para a esquerda, tá? Então, 85 por 70, quadradinho, tá? Para caso alguém ainda vai fazer à mão, não sei se ainda tem gente fazendo à mão, né? É fácil de você redesenhar isso aqui no papel, tá? Bom, vamos lá. Esse terreno aqui, nós vamos considerar ele como sendo ZC-S1, tá? Lembrando lá que eu dei na primeira aula quais eram os passos do processo de projeto, né? Então, a primeira informação que a gente, né, o primeiro passo que a gente tinha que fazer era analisar quais eram as normas daquele terreno, para você ver quais que são os seus limitadores de recuo, de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e tudo mais. Então, esse terreno sendo ZCS1, nós vamos encontrar aqui no anexo 2. Isso daqui é o plano diretor da cidade de Arapongas, tá? Que vocês conseguiriam isso no site da prefeitura, mas eu já estou trazendo aqui para vocês. Tá? Então, lá no código de obras, né, na verdade, no plano diretor, você tem essas informações sobre o ZCS1, tá? O tamanho mínimo de lote, qual que é o tamanho mínimo de frente de lote, mas aqui, coeficiente de aproveitamento, mínimo 0,5, básico 5, máximo 7. Então, nós vamos utilizar o coeficiente de 5. O que significa coeficiente de 5? Significa que você pode construir, né, a metragem quadrada até 5 vezes o valor do terreno. Então, o nosso terreno ele tem 5.950 metros quadrados, vezes 5, vocês podem construir até 29 mil, mais ou menos, metros quadrados, tá? É lógico, gente, que o nosso projeto não vai chegar nesse tamanho, tá? Eu vou passar para vocês o programa e vai ser muito menor do que isso, tá? Mas só para vocês entenderem qual que é o processo, né, de projeto. É isso que vocês teriam que fazer. Ver quanto que pode construir. Então, aqui podemos construir muita área. Então, a gente está tranquilo com relação a coeficiente. Tá? Taxa de ocupação. Até 2 pavimentos, vocês podem ocupar 90% do terreno. Então, ou seja, é muita coisa que pode ocupar também nesse terreno, tá? Então, assim, conclusão, tanto a taxa de ocupação quanto o coeficiente de aproveitamento, eu vejo que nesse projeto não vai ser um empecilho para vocês, né? Porque esses dois dados, eles estão com bastante folga e vocês dificilmente vão chegar a atingir esses valores máximos, tá? Então, quanto isso, a gente está tranquilo.
Taxa de permeabilidade, ele nem pede aqui, né, no setor comercial, então tá livre, apesar de que vai ter muita área permeável no projeto de vocês, né, em função do tamanho do terreno. E o recuo aqui de 2 metros, tá? Então, em todas as laterais, vocês vão jogar 2 metros, e o resto do terreno, então, vocês podem construir, tá? Fração mínima não interessa, gabarito de altura livre, densidades líquidas aqui não interessa também, tá? Então, gente, tá tranquilo com relação aos parâmetros urbanísticos. Com relação a vagas de estacionamento, ainda no plano diretor, ele fala assim, que clubes recreativos, associativos e similares, que é o que mais se pareceu com o nosso projeto, ele pede uma vaga para cada 30 metros quadrados, tá? Então, vamos supor que o projeto de vocês deu 300 metros quadrados, então você vai pegar 300, dividir por 30, e você vai ter que precisa de 10 vagas de estacionamento, tá? Então, essa é a conta. Ah, tem 1.200 metros quadrados, então 1.200 dividido por 30, 40 vagas de estacionamento e assim por diante. Então, estacionamento é em função da área construída. Programa de necessidades. Então, vamos lá, gente. O que vai ter que conter nesse nosso projeto? Vocês vão ter que utilizar, no mínimo, 20 containers de 12 metros, tá? Para fazer a parte de lojas comerciais, tá? Então, vocês vão ter, no mínimo, 20 lojas, porque cada container vai ser para uma loja, pelo menos, tá? Então, mínimo 20. Máximo, não tem máximo. Se vocês sentirem que para completar a arquitetura de vocês precisa de mais containers, tá liberado o uso de containers, tá? Só que o mínimo é 20. Para a nossa praça de alimentação, né, os containers que vão ser voltados para essa área de alimentação. No mínimo 15 containers de 6 metros, tá? Porque esse é quase que um food truck, né? Então, não precisa ser um container muito grande. Então, um de 6 metros para esses de alimentação tá suficiente. 15 containers tá show de bola, é uma praça bem completa, com pelo menos 15 opções, né? Mas se quiser utilizar mais, também está liberado. O que mais? Vai precisar de 2 containers de 12 metros cada para banheiro coletivo. Então, um para banheiro masculino coletivo, outro para banheiro feminino coletivo. E uma área administrativa que vocês vão colocar 2 containers de 12 metros, tá? Porque tem que ter uma administração, essa galeria comercial, tá? E além disso, estacionamento. Tá, gente? Então, assim, é um projeto que eu acho que vai ser bem divertido de vocês fazerem, né? Porque vocês vão ter que fazer um quebra-cabeça e montar, empilhar container e tudo mais. E como eu disse aqui, ó, deixe a criatividade fluir, tá? Então, pensem em áreas de convivência, em praças, em elementos de sustentação dos containers, né? Que são aqueles pilares metálicos, aqueles pergolados, enfim. Pensem em desníveis, em escadarias, em mezaninos, em sacadas, em pórticos para você emoldurar a entrada dessa galeria comercial. Pense nas aberturas, né? As várias aberturas que os containers podem ter, em rasgo nesses containers, em cheios e vazios, né? Volumes que vão para frente, para trás, para cima, para baixo, ângulos, molduras, cores, enfim. Vocês têm assim uma variedade de coisas que vocês conseguem agregar no projeto de vocês para a arquitetura final ser show de bola, tá? E aí, sobre o nosso cronograma, então. Hoje nós estamos no dia... Hoje é dia, deixa eu ver... Hoje é dia 24. No dia 31, então, que é a próxima aula, vai ser assessoria individual. Na verdade, gente, daqui para frente, nós só vamos ter assessorias, tá? A nossa parte de aula mesmo expositiva, essa é a nossa última aula. Agora, daqui para frente, a gente vai só conversando individualmente, né, pelo WhatsApp, e para a gente tendo essas assessorias, tá? Então, as próximas aulas vão ser assessorias,
E no dia 14, que seria a nossa avaliação oficial 01, né, a nossa prova, vai ser a entrega da primeira etapa. Tá? O que é a primeira etapa? Vai ser o lançamento dos containers no terreno em 3D. Tá? Eu já vou mostrar para vocês essa questão do 3D do terreno e dos containers. Tá? Eu vou abrir o SketchUp e mostrar para vocês. Eu montei um arquivo base para vocês poderem trabalhar em cima. Então, já dei meio caminho andado para vocês. Tá? Então, a primeira etapa vai ser isso. Lançamento dos containers no terreno. Depois disso, gente, do dia 21 de abril até 19 de maio, toda semana, quem quiser é assessoria, tá? Manda mensagem para mim no WhatsApp. Se vocês fizerem grupos de 3, podem montar um grupo com as 3 pessoas e me adiciona, tá? Eu acho que isso facilita a nossa comunicação. Vocês vão me mandando o desenho de vocês, os rabiscos, os áudios, os vídeos, e eu, assim que der, respondo, tá? Não precisa ser necessariamente vocês me enviarem as coisas na quarta-feira, tá? Eu estou super à disposição de vocês, então sempre que vocês tiverem alguma coisinha que quiser me mandar, me manda que assim que der eu respondo, tá? Então até dia 19 de maio vão ser essas assessorias. No dia 26 de maio vai ser a nossa entrega final. Então nós vamos ter as pranchas em PDF contendo um conceito do projeto, implantação, planta baixa dos pavimentos, né? Se tiver um pavimento ou 2 pavimentos, vai ter que mostrar a planta baixa de todos os pavimentos, pelo menos 2 cortes, 2 elevações e as imagens do 3D, tá? Observação, não é necessário fazer o layout de mobiliário das lojas, tá? Então, os containers em si, né, das lojinhas, os quiosques de alimentação, dentro do container, você não precisa montar o layout, tá? Mas todos os demais elementos precisam aparecer na planta, né? Então, os containers em si precisam aparecer, aqueles módulos de 12 por 2,44 ou de 6 por 2,44, né? Então, os containers, escadas, praças, jardins, o layout dos banheiros, as janelas, os acessos, obviamente, tudo isso tem que aparecer na planta de vocês. A única coisa que não precisa é o mobiliário das lojas, tá? E vocês vão considerar, então, na planta baixa de vocês, a espessura da parede do container com 5 centímetros. Então, vocês vão desenhar lá um retângulo de 12 por 2,44, dá um offset de 5, pronto, desenhou o container. Ou outro módulo, né, que é de 6 metros por 2,44, dá um offset de 5, desenhou o módulo de vocês do container. Então, gente, tá moleza, tá? Por isso que eu quero que vocês exercitem a criatividade para, mesmo sendo esses módulos, vocês fazerem coisas bem legais, tá? Vou mostrar para vocês agora o arquivo que eu preparei para vocês fazerem esse lançamento dos containers no terreno, tá? Então, vamos lá. Eu vou mandar para vocês esse arquivo aqui, tá? Onde eu já desenhei o terreno e eu já desenhei os 2 módulos que vocês vão trabalhar dos containers, tá? Então, tá aqui desenhadinho, bonitinho. E vocês agora, a partir disso, gente, vocês vão montar o quebra-cabeça de vocês e começar a fazer o lançamento desses containers, praças, enfim, tudo que a gente já conversou, tá? Aqui eu já pus uma linha tracejada, porque esse daqui é o recuo, tá? É aquele recuo que a gente conversou. Então, daqui para dentro, vocês têm todo esse espaço para trabalhar os espaços de vocês, tá? Aqui uma coisa que eu fiz, eu criei esse bloco de forma que se vocês quiserem mudar de cor, tá? Vamos supor, por exemplo, aqui, vou copiar isso daqui, tá? Mas eu quero que esse container seja laranja. Como que eu vou fazer? A gente vai vir lá aqui na abinha de cores, ó, criar material, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou pegar o conta-gota, eu vou criar um novo material a partir desse material que já está aplicado. Então, eu vou pegar o conta-gota, peguei. Aí, ó, tá vendo? Ele já puxou esse material aqui, que eu estou chamando de C1, né, que é o container 1. Eu vou vir aqui, ó, em criar um novo, tá? Criar material. Por que eu fiz esse processo de primeiro conta-gotas e depois de criar? Porque aqui, ó, ele já copia
a textura que estava aplicada anteriormente. Então, aqui eu vou pôr o nome do material, vou chamar de C2, por exemplo. Eu vou mudar a cor, eu quero que seja meio laranja. Ok. Aí venho com o baldinho e clico no container, ele já mudou de cor. Tá? Então, eu criei esses blocos dessa forma que só aplicando o baldinho de textura nele, você já consegue mudar toda a cor do container, né? Caso você queira fazer um projeto colorido ou com várias cores diferentes, tá? Então, de novo, gente, vou repetir o processo aqui. Quero criar uma nova cor de container. Eu vou pegar o conta-gotas, vou clicar em cima da textura, tá? Aí ele já puxou para cá a minha textura. Agora eu vou vir aqui na abinha de criar material, vou pôr um nome para essa cor, que seria o C3. Agora eu quero um container azul. Mudo a cor, ok. Aplico aqui. Certo, gente? Então, ó, tá mamão com açúcar para vocês, já fiz esse meio caminho andado, tá? E eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo para vocês trabalharem, tá? Então, a ideia é brincar com isso, tá? É fazer umas coisas assim, empilhar, tal. Não vou nem ficar mostrando muito esse aqui para vocês não ficarem copiando, tá? Mas a ideia é fazer um negócio assim, separar para funcionamento, criar os containers, e agora deixa a criatividade fluir. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Professor, só uma dúvida. Vai ser necessariamente obrigatório usar o Sketch ou pode usar o Revit ou o ArchiCAD ou outro programa aí? Não precisa usar o Sketch, tá, gente? Assim, vamos dizer assim, nessas 3 primeiras semanas, eu passei todos o suporte para vocês terem uma noçãozinha de Sketch, tá? Para fazer essa modelagem 3D, que eu acho que vai ser super fácil. Quem quer já passar direto para o ArchiCAD ou para o Revit, não tem problema, tá? Mas, assim, vamos já deixar certo que a primeira etapa é o lançamento dos containers aqui no 3D, tá? Porque eu acho que nesse nosso projeto é mais importante um 3D inicial do que uma planta baixa nesse primeiro momento, tá? É difícil de acontecer isso, mas nesse projeto, como a gente está falando muito de volumetrias e de módulos, o 3D é importante. Então, assim, quem quer já fazer esse 3D no Revit ou no ArchiCAD, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou obrigar ninguém a mexer no Sketch. Mas se quem quiser partir para o Sketch, já está aqui meio caminho andado, né, para você pegar, copiar, isso daqui é muito fácil. Você vem, copia para cima, você gira. Então, ele é muito fácil, eu acho que valeria a pena. Mas não é obrigatório, tá? Quem quiser pode usar outro programa. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Por mim tá tudo certo, professor. Uhum. Bom, gente, então beleza. Então é isso. Eu vou passar então esse arquivo para vocês do Sketch. Vou também passar esse arquivo do PowerPoint, né? Que vocês têm todas essas referências de containers e o nosso programa de necessidades, o nosso terreno, tá? E agora daqui para frente é assessorias, tá? Lembrando que vocês podem fazer então esse projeto de 3, ou de dupla, ou sozinhos, tá? E daqui para frente agora a bola é com vocês. Beleza, gente? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu acho que a aula acabou. Beleza, professor. Beleza, professor. Valeu. Beleza, gente. Então tá. Ótimo, professor. Boa noite. Obrigado, viu? Boa noite, gente. Já mando para vocês no grupo lá, tá? Valeu, gente. Professor, obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite.